Fala galera da Fenu, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é Dos miolos amolecidos ao brain rot, a atualidade da frenologia, do discurso eugenista e do darwinismo social. Bom, nos últimos dias eu andei relendo um dos meus livros favoritos, que é o Duelo, do Anton Chekhov, e o livro trata do embate entre duas figuras opostas. De um lado, um homem desregrado que vive ao lado de uma mulher casada que abandonou o marido, e do outro lado, um zoólogo com a mente povoada pelas ideias do darwinismo social tão populares no final do século XIX e início do século XX. Um dos momentos cruciais do livro ocorre quando a esposa do personagem principal, a Nadjda, recebe a carta comunicando a morte de seu marido, presumidamente pelo amolecimento dos miolos, é a causa que eles dão, né? Que era algo bem comum, inclusive, na época. Essa causa-morte, que nos parece tão estranha nos dias de hoje, parece ter sido atualizada por outras terminologias pseudocientíficas que trazem enganosamente um ar de neurociências. Brain rot, é um termo que vocês já devem ter ouvido falar, foi eleito o termo do ano pelo dicionário de Oxford, isso no ano de 2024. Em tradução direta, significa cérebro apodrecido e tem sido utilizado no contexto das redes sociais para designar uma condição de declínio das capacidades intelectuais devido ao consumo excessivo de conteúdos de baixa qualidade e curta duração. A ideia popular de que um apodrecimento cerebral pode ser causado pelo vício em redes sociais parece uma atualização do discurso frenológico do século XIX, que tentava localizar no cérebro toda e qualquer habilidade humana. E aí eu vou colocar aqui uma representação gráfica dessa corrente de pensamento que caiu em desuso, mas que segue deixando descendentes em meio às neurociências. A frenologia ela não é o único discurso antiquado a se atualizar no século XXI. Em uma notícia recente do Intercept, a gente tomou conhecimento de conversas de um grupo de WhatsApp de um influente grupo político brasileiro, em que um dos membros defende abertamente o extermínio e esterilização de homossexuais, pessoas em situação de rua e também pessoas com deficiência. Ora, se trata aí de um retorno à eugenia e ao darwinismo social, discursos tão populares em séculos passados e que ampararam uma pretensão científica de regimes extremistas como o nazismo e o fascismo. Na psicologia em específico, a gente deve se atentar à modernização e reedição desses discursos, que tem por finalidade apenas segregar e excluir pessoas tidas como indesejadas. A relação entre frenologia, eugenia e darwinismo social é antiga, mas atualmente a gente observa uma reedição desse trio. Tem um trechinho do Chekhov em que a gente vê tudo isso anunciado já no século XIX. Vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: Não sei, mas essa lei é tão comum para todos os povos e para todos os tempos que foi reconhecida como organicamente ligada ao ser humano. Ela não foi inventada, mas existe e sempre existirá. Não vou lhe dizer que um dia será vista ao microscópio, mas essa ligação orgânica já está sendo aprovada pela evidência. Já está sendo provada pela evidência. O sofrimento grave do cérebro e todas as doenças chamadas psíquicas manifestam-se, em primeiro lugar, na perversão da lei moral, pelo que me consta. Então, o que ele está fazendo articulando aí uma crítica à psicopatologia, aos transtornos mentais, na forma de uma certa paródia, em que ele mostra que, na verdade, esses conceitos, essas ideias de transtornos, essas ideias de psicopatologias, na verdade, são uma classificação moral, muito mais do que uma classificação orgânica, mas as coisas se confundem um pouco. E aí, bom, falando de como isso se atualizou, né, essa tendência parece ter se confirmado. Além do discurso em torno do brain rot, a gente vê nas inúmeras redes sociais postagens com referência a neurotransmissores, né, como dopamina, serotonina,
e diversas condições que permanecem sem uma origem biológica confirmada passam a ser reduzidas ao desequilíbrio neuroquímico. O resultado, então, é a transmutação de regramentos morais em discurso biológico, já como anunciado por Tchekov. Sim, regramentos morais, já que diversas sintomatologias presentes nos manuais psiquiátricos não passam de desvios comportamentais. Nesse caso, a eugenia e o darwinismo social parecem ter sido diluídos em um discurso mais sutil. No lugar do extermínio e da esterilização, é o controle químico. Para o TDAH, a gente tem anfetaminas, para a depressão, a gente tem inibidores da recaptação de serotonina, para o comportamento agressivo, a gente tem risperidona. As receitas são diversas, mas o objetivo comum é a manutenção do status quo. Tudo que se quer é evitar comportamentos improdutivos. Essa é que é a bola da vez. Além de tudo isso, alguns influenciadores justificam comportamentos criminosos com base na primitividade da atividade cerebral daqueles que cometeram tais crimes. Esse tipo de postagem sensacionalista acaba por ampliar o raio de influência de discursos pretensamente neurocientíficos, mas que são extremamente problemáticos na sua gênese. As neurociências parecem ser um discurso fácil e rápido para diversos problemas sociais, mas a gente deve sempre olhar para o passado criticamente e nos perguntar: a quem esses discursos têm servido? Que populações têm sido caladas, controladas ou exterminadas? E mais, a neurociência vai substituir a psicologia? Essa é uma pergunta que a gente já tentou responder em um post lá no nosso blog. Bom, esse vídeo é um pequeno desabafo diante de tanta desinformação que tem circulado nas redes, mas e você? O que você pensa sobre isso? Compartilhe aí com a gente nos comentários, diga o que você acha sobre tudo isso e dê uma olhada nos outros vídeos do canal, siga, compartilhe e vamos crescer a nossa rede. Um abraço.